Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre análise horizontal e vertical das demonstrações contábeis. Então, nós já vimos as duas principais demonstrações contábeis que as empresas emitem, que são balanço patrimonial e demonstração de resultado. E hoje a gente vai verificar como que faz uma análise preliminar ali dessas demonstrações para tirar algumas conclusões a respeito de tendências nessas demonstrações, de aumento do ativo ou diminuição do ativo, aumento das receitas, dos lucros, e também entender a composição das contas patrimoniais dentro do balanço, entre outras questões que podem gerar informações relevantes ali, tanto para usuários internos quanto para usuários externos, e basear isso na tomada de decisão. Enfim, então vamos lá. Análise horizontal e vertical é o conteúdo dessa aula. Então, qual que é o objetivo da análise financeira? Então, para o administrador interno, que é a pessoa que está ali gerindo a empresa, a análise financeira é uma ferramenta crucial na gestão estratégica. Ela permite ao administrador interno não apenas avaliar o desempenho geral da empresa em períodos passados, mas também projetar períodos futuros, cenários futuros e planejar ações. Então, observando o comportamento das contas contábeis em períodos passados, o administrador interno pode usar essas informações para basear projeções futuras e tentar entender para qual caminho a empresa está seguindo em suas contas. Então, com base nas análises, o administrador interno pode identificar pontos fortes e fracos na operação, auxiliar na tomada de decisão de investimentos e financiamento, melhora na eficiência operacional e a rentabilidade, facilita o planejamento orçamentário e o controle de custos. Então, essa entre outras questões que a análise financeira pode auxiliar o administrador interno. Agora, para os usuários internos, para quem está analisando as demonstrações contábeis de fora da empresa, essas informações são ainda mais relevantes porque o analista interno, um credor, um fornecedor, ele não vai ter acesso à empresa tão facilitado. Então, as demonstrações contábeis são uma fonte importante e, às vezes, a única fonte de informações para que esses usuários externos tenham uma noção da situação financeira da empresa. Então, para o analista externo, a avaliação das demonstrações financeiras é essencial para entender sua saúde financeira e a sustentabilidade de uma entidade sob diferentes ópticas, dependendo do seu interesse específico. Então, por exemplo, credores, quem tem um dinheiro a receber da empresa, ele vai focar na capacidade de pagamento de dívidas, a liquidez e a solvência dessa empresa. Então, ele vai estar avaliando a de capacidade de pagamento da empresa para decidir se vai se vai ofertar crédito para essa empresa ou não. Então, o credor pode ser um banco ou uma instituição financeira. Agora, os investidores vão priorizar a potencial de retorno sobre o capital investido e a criação de valor a longo prazo. Então, o investidor vai estar olhando a lucratividade da empresa, vai estar olhando o lucro que a empresa teve no passado para tomar decisões sobre investir ou não naquela empresa, em qual empresa investir e assim por diante.
Os fornecedores vão avaliar a estabilidade financeira para garantir os recebimentos. Então, se um fornecedor vai fazer um contrato de longo prazo ou vai fazer uma venda a prazo para uma empresa, ele vai estar avaliando também a capacidade financeira da empresa, a capacidade de pagamento e a estabilidade dessa empresa, a solidez das contas dessa empresa. E os concorrentes, eles podem avaliar a performance para comparar com a sua própria empresa e identificar as vantagens competitivas que uma empresa pode ter sobre ela. Então, aqui tem alguns exemplos de como que um usuário externo, alguns exemplos de usuários externos e como que eles utilizam essas informações financeiras para tomada de decisão e para análise de uma empresa. Então, quais que são os aspectos básicos ali da análise? O objetivo principal da análise é estudar o desempenho econômico financeiro em períodos passados para diagnosticar a posição atual e, eventualmente, prever as tendências futuras. Então, eu avalio a empresa com essa ideia em mente. Eu vou saber o desempenho financeiro, a capacidade de pagamento, a capacidade de geração de lucro dessa empresa, para tomar decisões a depender do meu objetivo. Se é um objetivo de dar crédito para essa empresa, de fornecer materiais, de fazer investimentos, como foi comentado no slide anterior. Então, uma técnica comum para análise é a análise por meio de índices, que a gente vai ver em aulas posteriores. Mas esse índice isolado raramente fornece informações suficientes para conclusões definitivas. Então, a análise de indicadores, de índices, ela deve ser acompanhada de uma análise mais geral da economia, por exemplo, e comparação com outras empresas, comparação da evolução desses indicadores, comparação entre indicadores. Às vezes, um indicador pode estar dizendo algo isoladamente, mas comparando com outros indicadores no mesmo período de uma mesma empresa, essa visão como um todo vai dar uma conclusão diferente. Então, é necessário olhar esses indicadores na sua totalidade. E outro aspecto básico é que é necessário fazer comparações. Então, comparações tanto temporal de uma mesma empresa, então acompanhar a evolução desses indicadores, acompanhar a evolução das contas contábeis ao longo do tempo e também fazer comparação dentro de um mesmo setor. Então, como que eu vou saber se aquele indicador é um indicador bom ou ruim para determinada empresa? Eu vou avaliar outras empresas no mesmo setor para verificar se aquele indicador faz sentido. Alguns setores, eles são caracterizados por um alto nível de endividamento, outros não. Então, o que vai definir se um indicador de endividamento, por exemplo, é um bom ou ruim para aquela empresa, vai ser uma comparação entre empresas do mesmo setor. Então, é necessário fazer o confronto desses números encontrados de uma empresa com concorrentes, com médias de mercado e assim por diante. Então, acho que a gente já comentou sobre isso, mas quais que são as perspectivas possíveis da análise? Então, a depender da situação que o analista estiver, o objetivo da análise vai ser um objetivo diferente.
Então, para o administrador, o interesse é equilibrado em todos os aspectos, de liquidez, rentabilidade, endividamento, giro e vendas. Então, o administrador vai estar olhando para a operação da empresa como um todo e utilizando as informações financeiras ali para avaliar esses aspectos. E, com base nisso, tomar decisões de financiamento, decisões de investimento e outras decisões que a gente já comentou no primeiro bimestre. O acionista, o investidor, vai ter um foco na taxa de retorno, nos riscos do investimento e o desempenho das ações no mercado. Então, o investidor ele vai estar olhando para o preço da ação, para os dividendos que foram distribuídos, para o lucro que a empresa teve e assim por diante. E o credor ele vai ter uma atenção especial para a capacidade financeira de liquidar os compromissos assumidos. Então, se a empresa tem uma dívida com um banco, por exemplo, esse banco vai estar olhando para as demonstrações financeiras para avaliar qual que é a capacidade de quitar aquela dívida para, por exemplo, oferecer um crédito adicional, um novo empréstimo, um novo financiamento. E quais que são os dados para análise? Da onde surgem os dados para as análises? Então, a base principal da análise é a demonstração financeira. Então, as demonstrações financeiras são a principal base para a análise do desempenho econômico-financeiro da empresa. Mas não é só isso que é utilizado. Então, é necessário comparar esses indicadores que foram identificados na empresa com notícias, com indicadores do mercado em geral, que complementam as informações e permitem comparações setoriais relevantes. Então, índices de mercados também são uma fonte de dados importante para a análise das demonstrações contábeis. E é necessário estabelecer os critérios de análise para obter conclusões sobre desempenho passado, presente e futuro. Então, não basta fazer as análises, tirar os números se você não tiver uma régua que você vai utilizar para tirar suas conclusões. Então, é necessário estabelecer os critérios que você vai observar para tomar decisões, para tirar conclusões a respeito das informações obtidas. Então, o que eu falei até agora é mais uma introdução geral da análise das demonstrações contábeis de forma geral. Então, isso inclui análise horizontal e vertical e também a análise de indicadores, que a gente vai ver mais à frente. Mas falando agora especificamente da análise horizontal e vertical. Qual que é o objetivo dessa análise? A análise horizontal e vertical é uma técnica simples e importante para avaliação do desempenho empresarial. Ela se baseia em comparações tanto de um período para o outro, como de um mesmo período, da composição das contas patrimoniais, das contas de resultado, dentro de um mesmo período. Então, a análise horizontal vai ser a análise que vai observar a variação entre períodos. Então, na análise horizontal, eu estou comparando um ano com o outro, um trimestre com o outro. Então, a análise horizontal vai focar na evolução das contas patrimoniais, na mudança das contas patrimoniais e de resultado de um período para o outro. Então, a análise horizontal avalia a evolução dos itens em intervalos sequenciais de tempo.
Então, eu vou avaliar se o ativo cresceu de um ano para o outro, se as minhas receitas estão crescendo ou decrescendo, e quanto que isso está, né, qual que é o valor, o percentual de crescimento desses itens de um período para o outro. Já a análise vertical vai ser a análise que compara os valores relacionáveis na mesma demonstração financeira. O que isso quer dizer? Ele vai identificar a composição do ativo, por exemplo. Então, quantos por cento do ativo está no ativo circulante e quantos por cento está no ativo não circulante? Então, a análise vertical, ela observa um único período da mesma demonstração e vê como que aquelas contas estão distribuídas entre os seus diversos itens. Então, como que o ativo está distribuído, como o passivo e o patrimônio líquido estão distribuídos e assim por diante. Então, aprofundando um pouco mais na análise horizontal, que é a análise que avalia a evolução das contas de um período para o outro. Ela permite avaliar a evolução dos itens das demonstrações financeiras em intervalos sequenciais de tempo. Então, é importante estabelecer, para a análise horizontal, uma data base, que vai ser o primeiro ano que eu tenho os dados para ser comparado. Então, o primeiro passo para a análise horizontal é a definição da data base, ou seja, estabelecer um período inicial como referência para comparações. Então, na análise horizontal, eu sempre vou comparar os períodos seguintes em relação a esse período inicial, a essa data inicial. Definido qual é essa data base, qual é essa data inicial, é feito o cálculo dos números índices, que é relacionar cada resultado com o valor da data base e multiplicar por 100. Então, eu vou pegar o valor do período seguinte ao da data base, por exemplo, e dividir pelo valor da data base e multiplicar por 100, e isso vai me dar um percentual de crescimento ou decrescimento, de aumento ou diminuição daquela conta de um período para o outro. Com base nisso, eu vou interpretar essas variações, eu vou analisar o crescimento ou decréscimo percentual dos valores ao longo do tempo. Então, vamos pegar aqui o exemplo do balanço patrimonial da CIA Natureza. Então, aqui a gente tem o balanço patrimonial resumido, mais completo da CIA Natureza. Então, a gente vê aqui que nós temos 2 períodos. O que finalizou, o que terminou em 31/12 de X7, 2007, 2017, seja lá qual for, e o que terminou em 31/12 de X8. Então, a gente tem o ativo e o passivo e patrimônio líquido nessas 2 datas. Como que a gente faria a análise horizontal nesse caso? Então, para ilustrar a análise horizontal, vamos utilizar o exemplo simples de ativo circulante ao longo de 2 anos. Então, a gente pega os dados aqui do ativo circulante dessa empresa. Então, em 2007 tinha 1.322.000 e em X8 tinha 1.463.000. Como que a gente vai calcular a análise horizontal nesse caso? Então, a primeira coisa é definir a data base. Em 31/12 de X7 vai ser a nossa data base, o valor de referência. Na sequência, a gente calcula os números índices. Para cada ano subsequente, o número índice é calculado dividindo o valor do ano pelo valor da data base e multiplicado por 100.
Então, se a gente não precisa fazer o ano 1, né, porque ele já é a referência. Ele sempre vai ser 100%. Mas se fosse para fazer, seria ele dividido por ele mesmo, vezes 100. No ano 2, a gente pegaria o valor do ano 2, ou o valor do ativo circulante no ano 2, ou seja, 31/12 de X8, e dividiria pelo valor do ativo circulante na data base, ou seja, em 31/12 de X7, e multiplicaria por 100. Então, aqui a gente consegue verificar que o ativo circulante cresceu 10,6% de 2007 para 2008. Então, essa é a conclusão que a gente tira desses dados, dessa análise, que o ativo circulante cresceu de 10,6 para 10,7. Então, vamos fazer a análise horizontal de todas as contas aqui juntos no Excel, para a gente compreender melhor. Então, vamos lá. A gente tem aqui já o nosso balanço patrimonial com todas as contas. E aqui na coluna de análise horizontal, nós vamos fazer o cálculo dos nossos índices. Então, como que eu vou fazer o cálculo da análise horizontal para o ativo total? É só eu pegar o valor do último dado do último ano, eu vou dividir pelo valor da data base e aqui eu vou diminuir 1. E se eu colocar aqui no Excel em formato de percentagem, é como se eu estivesse multiplicando por 100. Então, a gente tem aqui que o ativo total cresceu 7,6% do ano de X7 para o ano de X8. E agora, se eu chegar aqui no cantinho da minha célula e puxar para baixo, preencher sem formatação, a gente calcula já os índices de todos os outros valores. Então, como a gente já tinha verificado, o ativo circulante aumentou 10,6%, mas as disponibilidades, o valor que tinha em caixa em bancos, decresceu, diminuiu 13,5% de um ano para o outro. Então, o que causou o aumento no ativo circulante foi principalmente outros ativos circulantes, que cresceu 135%, e os estoques também cresceram. Então, o que isso pode significar? Vai depender da análise da conjuntura da situação, mas um aumento nos estoques pode ser um indicador ruim, porque pode significar que a empresa não está vendendo tanto quanto gostaria, mas também pode ser uma estratégia da empresa de ter mais valor em estoque, como uma segurança ali. Enfim, mas isso daqui vai depender da situação. Então, análise horizontal do ativo é isso. Para o passivo, é a mesma coisa. Então, a gente pega aqui o ativo, o passivo e patrimônio líquido total em X8, divide pelo ativo, passivo e patrimônio líquido total em X7
E se eu colocar aqui em porcentagem, eu teria o valor de 108%. Isso significa que o ativo cresceu aproximadamente 8% de um período para o outro, que o passivo e patrimônio líquido cresceu 7,6% de um período para o outro. Por isso que, se eu colocar menos 1 aqui, ele já me dá o valor do crescimento. Então, não preciso diminuir os 100% ali para fazer a minha análise. Então, puxando ali para os demais valores, para os demais itens, para as demais linhas do passivo, a gente tem os valores para cada uma das contas. Então, a gente pode observar aqui que o passivo circulante cresceu 10,3%. Então, houve um crescimento similar entre o ativo circulante e o passivo circulante. Certo? Então, vamos voltar lá para os slides. Espero que tenha ficado claro aqui. Então, é bem simples o cálculo. Você tem que pegar um período mais recente, dividir por uma data base e multiplicar por 100 para chegar ao valor em percentual. Então, aqui a gente tem um resumo dos valores índices de cada uma, de algumas principais contas do ativo, mas é o que a gente observou no Excel agora. Aqui só mais resumido. Então, a gente viu que o ativo circulante cresceu 10,6%, que o passivo circulante cresceu 10,3%. E assim por diante. E aqui a gente tem essas variações em formato de gráfico. Então, quais que são as possíveis interpretações desses resultados? A prioridade de investimentos. A empresa priorizou investimentos em ativos circulantes de curto prazo em comparação aos ativos não circulantes, que a gente viu que o ativo circulante cresceu 10,6%, mas o ativo não circulante cresceu apenas 1,5%. O equilíbrio circulante, o crescimento do passivo circulante de 10,3% foi praticamente igual ao do ativo não circulante, do ativo circulante, como eu comentei, de 10,6%. Estrutura de capital. O passivo de longo prazo cresceram mais do que os recursos próprios, revelando um maior nível de endividamento. Então, o passivo circulante e o passivo não circulante cresceram 10,3% e 9,9%, enquanto o patrimônio líquido cresceu apenas 2,9%, ou seja, a empresa se endividou mais, né, de um período para o outro. Agora falando sobre a análise vertical. Então, a análise horizontal é de um período para o outro. A análise horizontal é dentro de um mesmo período a comparação entre diferentes contas. É a comparação relativa entre diferentes itens de uma demonstração contábil no mesmo período. Então, ela compara valores e afins identificados na mesma demonstração financeira, permitindo uma análise intrínseca. Os valores são valores percentuais, trabalha com proporções existentes entre diferentes contas, facilitando a visualização da relevância de cada item. E ela independe de indexação. Pode dispensar a indexação de valores monetários, focando na estrutura interna da demonstração financeira. O que é indexação? Por exemplo, corrigir os valores
pelo IPCA. Como eu estou trabalhando dentro de uma mesma demonstração contábil no mesmo período, eu não preciso fazer essa indexação. Então, vamos fazer um exemplo de análise vertical com base na demonstração de resultado da CIA Natureza. Então, a gente já viu essa demonstração aqui, acredito, como um exemplo, e a gente vai usar esse exemplo para fazer a análise vertical. Então, um exemplo de cálculo para análise vertical. Para realizar a análise vertical, cada linha da demonstração financeira é expressa como uma percentagem de uma base de referência dentro da mesma demonstração. Para a demonstração de resultado, a receita líquida geralmente é usada como a base de 100%. Então, a receita líquida é a referência para a minha análise vertical da demonstração de resultado. Para o balanço patrimonial, as referências serão o ativo total e o passivo mais patrimônio líquido. Serão as referências as bases de referência para o balanço patrimonial. Então, utilizando os dados da demonstração de resultado, se a natureza apresentada anteriormente, considerando o ano de X8 como um exemplo para os valores, nós temos que a receita líquida foi de 3.618.000, ela vai ser a nossa base, que é a base de cálculo. Então, ela vai ser considerada como 100%. O custo dos produtos vendidos foi de 1.154.000. Então, como que eu vou calcular a análise vertical para o custo do CPV, para o CPV? Então, eu vou dividir 1 milhão, que é 1.154.000 por 3.618.000 e multiplicar por 100. Então, eu vou ter que o CPV representa 31,9% da receita líquida. Agora, mesma ideia para o lucro bruto. A gente tem que o lucro bruto foi de 4.463.000. Qual que vai ser o cálculo do índice da análise vertical para o lucro bruto? Vai ser 2.463.000 dividido por 3.618.000, que é a nossa receita líquida, a nossa base, vezes 100. Então, a gente tem que o lucro bruto representa 68,1% da receita líquida. Esses cálculos mostram a representatividade de cada item em relação à receita líquida, permitindo uma compreensão da composição dos resultados da empresa. Então, aqui alguns exemplos específicos, mas vamos voltar lá para o Excel para fazer o cálculo de toda da análise vertical de toda a demonstração de resultado. Então, vamos lá para a demonstração de resultado. Vamos fazer a análise vertical. A análise horizontal, ela também se aplicaria à demonstração de resultado. Eu também consigo comparar a evolução da demonstração de resultado de um período para o outro. Nesse exemplo aqui, a gente só tem os dados de um ano, então eu não consigo fazer análise horizontal nesse caso. Então, a gente vai fazer só a análise vertical da demonstração de resultado e depois a gente faz a análise vertical do balanço patrimonial também. Então, a gente tem que as receitas... Vamos pegar a receita líquida aqui como referência, eu vou ocultar a receita bruta. Então, a receita líquida vai ser a nossa base de cálculo. Então, como ela é a nossa base, eu vou dividir ela por ela mesma. E se eu colocar aqui no formato de percentual, a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 100.
custo dos produtos vendidos. Vou pegar o valor do custo dos produtos vendidos e dividir pela minha receita, eu vou ter o meu índice, que é de 31,9%. Então, isso quer dizer que o custo dos produtos vendidos representam 31,9% das minhas receitas. Agora, para mim facilmente transferir esse cálculo para os demais, eu posso colocar o cifrão entre o C e o 5 da minha, que representa a célula da receita líquida, e ao copiar para baixo essa fórmula, eu vou já calcular esse índice para todas as demais contas. Então, aqui eu estou sempre pegando o valor da linha e dividindo pelo valor da receita líquida. Então, as despesas operacionais, elas representam 47,9% da minha receita líquida. Então, eu peguei aqui 1.734.000, dividi por 3.618, aqui está em milhões, então vai ser 3 bilhões, mas não vem ao caso aqui. É só dividir o valor da despesa operacional pelo valor da receita líquida e multiplicar por 100 para ter o valor em percentual. Então, o resultado líquido dessa empresa representa 14% da receita líquida. Então, essa empresa, nesse ano, obteve um lucro líquido de 14%, uma margem líquida de 14%. Então, a gente pode fazer a mesma análise para o ativo circulante, para o ativo e para o passivo no balanço patrimonial. Então, análise vertical. No balanço patrimonial, as referências vão ser o ativo total. Então, ativo total dividido por ele mesmo, eu vou colocar um cifrão aqui no segundo valor. Puxei para baixo. Preencher sem formatação. E está aí. O ativo circulante representa 67,3% do ativo total. Então, o ativo circulante representa 67,3% do ativo total. Como que eu fiz isso? Eu dividi o ativo circulante pelo ativo total e multipliquei por 100 aqui, porque eu coloquei em formato de percentual. Isso para o ano de X7. Eu posso fazer a mesma coisa para 2000X8. Vou colocar aqui apenas a fórmula, colocar em valor percentual. Aqui não deu certo. É esse, dividido por esse, cifrão. Copiei para baixo, preencher sem formatação. A gente pode observar aqui que em 2007 as disponibilidades representavam 20% do ativo total. Em 2008 elas representam 17%, ou 16,6%. Agora, para o passivo e patrimônio líquido total. A referência vai ser o passivo e patrimônio líquido total, ele dividido por ele mesmo. Colocar o cifrão aqui para travar essa célula. Copio para baixo,
preencher sem formatação, coloco em formato de percentagem e adiciono uma casa decimal. A gente pode observar que o passivo circulante representa 49% do passivo e patrimônio líquido total. Outra conta bem representativa é o patrimônio líquido, que é de 34,5%. Fazer a mesma coisa para o ano de X8. A gente pode observar que em X7 o patrimônio líquido representava 34,5%, mas em X8 ele passou a representar 33%. Ou seja, apesar de ter havido um aumento de 2,9% no patrimônio líquido, a representatividade do patrimônio líquido em relação ao passivo total, ele caiu. Então, essas são algumas das conclusões possíveis dessa análise. Então, aqui a gente já calculou esses valores. Então, a base de cálculo que a gente considerou foi a receita líquida, que teve como referência, ou seja, ele recebeu o valor de 100%, e a gente obteve ali a participação relativa em cada item e expresso como um percentual das receitas líquidas. Então, a gente observou que o custo de produção representa 31,9% das receitas, as despesas operacionais representam 49,7%, então as despesas operacionais seriam ali a maior conta representativa dentro da demonstração de resultado. Os impostos sobre os lucros representam 6,4% das receitas e as despesas com juros representam 3,3% das receitas. Então, quais que são algumas limitações dessa análise horizontal e vertical? Elas representam uma análise preliminar das demonstrações. Então, como eu falei no início da aula, ela deve ser considerada como um procedimento inicial da avaliação e ela tem que ser complementada por outras análises. As análises de indicadores, as análises de índices de mercado, entre outros. Então, as conclusões extraídas da análise horizontal e análise vertical, elas não são definitivas. As observações não são conclusões imutáveis do estudo. Então, elas têm que ser comparadas com outras análises para ter uma conclusão mais embasada. Então, é necessário uma complementação, ou requer a confirmação nas etapas posteriores da análise financeira. Então, a gente vai ver em aulas seguintes quais que são as análises por indicadores que complementam essa análise horizontal e vertical. Então, qual que é a importância dessa análise econômico-financeira? Ela é importante para o estudo da estrutura, ela analisa a estrutura de ativos e passivos, análise da composição de ativos, aplicações e das captações dos passivos e do patrimônio líquido. Ela também ajuda na análise da evolução patrimonial, então acompanhamento dos resultados ao longo do tempo, se os ativos estão aumentando ou diminuindo.
e também é uma base para avaliação do desempenho, que é uma base importante para decisões financeiras e estratégicas da empresa. Então, pessoal, espero que tenham tirado bastante proveito da aula de hoje. O que eu tinha para apresentar para vocês, por enquanto, é isso. Na sequência, nas próximas aulas, eu vou estar disponibilizando algumas atividades, nas próximas semanas, nos próximos dias, eu vou estar disponibilizando algumas atividades para vocês realizarem no Moodle, para justamente vocês praticarem esses cálculos, essas análises. Isso também vai contar como nota de atividades, nota de trabalhos na composição da nota bimestral e vai valer também como presença nas aulas. Então, peço que prestem atenção nas atividades que serão liberadas no Moodle e tenham bons estudos.